Thomas Brennan estava parado no beco mal iluminado atrás do prédio do seu escritório no centro da cidade. Um lugar onde nunca tinha se aventurado antes em seus 38 anos. O e-mail era enigmático e quase ameaçador, mas algo nele o levou a vir. Talvez tenha sido a menção a crianças necessitadas, ou talvez tenha sido simplesmente curiosidade, ou talvez tenha sido o vazio no seu coração que nunca havia sido totalmente preenchido. Um homem impressionante, com cabelo castanho ondulado e traços marcantes, estava impecavelmente vestido com um fato cinzento escuro, apesar da hora tardia. Aos 38 anos, Thomas transformou a Brennan Technologies de uma pequena empresa de desenvolvimento de aplicações num império global. A Forbes chamou-lhe visionário. Wall Street chamou-lhe gênio. Mas nada disso importava na noite em que o seu mundo desabou, há 5 anos. O som de passos ecoou pelo beco e Thomas ficou tenso. Uma mulher emergiu das sombras. Ela estava desgrenhada e seus olhos eram duros e calculistas. Parecia ter cerca de 40 anos, com cabelos escuros e um rosto que poderia ter sido bonito antes que a vida e as más escolhas cobrassem seu preço. "Sr. Brennan?" perguntou ela com voz rouca. "Sou eu. Você é quem enviou o e-mail." A mulher, que se apresentou apenas como Christine, assentiu. "Tenho algo que pode lhe interessar. Uma proposta de negócio, pode-se dizer." Thomas franziu a testa. As coisas já pareciam erradas, mas antes que ele pudesse falar, duas pequenas figuras apareceram atrás da mulher. Eram meninas, gêmeas pelo que parecia, com cerca de 7 ou 8 anos. Tinham cabelos loiros lisos que caíam sem vida em torno de seus rostos magros e usavam roupas sujas e mal ajustadas que pareciam ter sido tiradas de uma caixa de doações. Mas foram os olhos delas que fizeram Thomas parar, grandes e assustados, e com o tom de verde mais incomum que ele já tinha visto. Exceto que ele os tinha visto todos os dias durante 3 anos no rosto da sua falecida esposa. "Estas são as minhas enteadas", disse Christine com um aceno de mão desdenhoso. "A mãe delas, a ex-mulher do meu marido, fugiu há anos e as deixou conosco. Agora o meu marido também se foi, e não tenho condições financeiras para mantê-las. Ouvi dizer que você faz trabalhos de caridade. Achei que um homem rico como você poderia encontrar um bom lar para elas pelo preço certo." Thomas sentiu o sangue gelar nas veias. "Você está a tentar vender-me crianças." A expressão de Christine endureceu. "Estou a tentar sobreviver. Você tem dinheiro. Eu tenho bocas que não consigo alimentar. Vamos fazer um acordo. Todos ganham. As meninas terão uma vida melhor e eu terei o suficiente para recomeçar em outro lugar." Todos os instintos de Thomas gritavam para que ele chamasse a polícia. Mas quando ele olhou para as duas meninas ali, de mãos dadas e com um ar resignado, como se fossem muito mais velhas, ele não conseguiu. Algo mudou dentro dele. Se chamasse a polícia agora, essas crianças desapareceriam no sistema. Havia algo nelas que o fazia querer saber mais, mas ele não conseguia identificar o que era. "Quanto?" ele perguntou baixinho. Christine citou um valor. Para um homem com os recursos de Thomas, era ridiculamente pequeno, pouco mais do que ele havia pago pelo seu relógio. Ele enfiou a mão no casaco, tirou a carteira e retirou uma pilha de notas. Ele sempre carregava dinheiro para emergências. Nunca imaginara uma emergência como esta. "É tudo o que tenho comigo", disse ele. "Mas preciso de informações. Quais são os nomes delas? Onde estão as certidões de nascimento, os registros médicos?" Christine pegou o dinheiro e contou-o rapidamente. "Elas se chamam Sophie e Grace. Não há muita papelada. Mudamos muitas vezes, mas guardei as certidões de nascimento delas em algum lugar. Posso enviá-las para si." Quando ela se virou para sair, Thomas gritou: "Espere! E a mãe delas? A mãe verdadeira?" Christine riu amargamente. "Amanda! Ela foi-se embora há anos. Um dia simplesmente desapareceu e nunca mais voltou. A meu ver, ainda bem. Ela sempre se achou melhor do que todos nós." Ouvir o nome dela atingiu Thomas como um golpe físico. Amanda. A sua Amanda também se chamava Amanda, mas não podia ser ela. A sua Amanda tinha morrido há 5 anos num acidente de carro. Eles nunca tiveram filhos juntos, embora tivessem conversado sobre isso. Ela tinha apenas 33 anos. Christine desapareceu na escuridão. Thomas ficou parado no beco com duas meninas apavoradas. Ele ajoelhou-se lentamente para parecer menos imponente. "O meu nome é Thomas", disse ele gentilmente.
Sei que isto é muito assustador, mas prometo que vou cuidar de vocês. Agora estão seguras. As meninas olharam para ele com os seus olhos verdes assustadores. Finalmente, a menina um pouco mais alta à esquerda falou num sussurro. Você vai nos machucar? Não, querida, nunca. Vou levá-las para um lugar quente e seguro. Vamos resolver tudo isso juntos. Ele levantou-se e estendeu as mãos. Após um longo momento, cada uma das meninas pegou numa das suas mãos. As mãos delas estavam geladas e minúsculas nas dele. Thomas levou-as para fora do beco em direção ao seu carro, com a mente a mil. O primeiro passo era levá-las para um lugar seguro, onde pudessem comer e se aquecer. Depois, ele começaria a fazer perguntas. O apartamento de Thomas tinha vista para o horizonte da cidade, todo em vidro e luxo moderno. As meninas ficaram na entrada, parecendo perdidas e oprimidas. Ele percebeu o quanto tudo isso devia parecer intimidante para elas. Estão com fome? Perguntou ele. Elas acenaram com a cabeça em silêncio. Thomas pediu comida e depois mostrou-lhes o banheiro de hóspedes. Podem tomar banho se quiserem. Vou arranjar roupas limpas para vocês. Como não tinha roupas infantis, deu-lhes camisetas macias que chegavam até os joelhos. Quando elas saíram da casa de banho com o cabelo limpo e úmido, Thomas sentiu o coração apertar. Elas pareciam tão jovens e vulneráveis. Comeram a pizza lentamente, como se tivessem medo que lhes tirassem. Thomas tentou saber mais. Sophie e Grace, disse ele suavemente. São nomes lindos. Podem me dizer quantos anos têm? A menina mais alta, Sophie, respondeu. Temos 8 anos. Vamos fazer 9 em março. Vocês lembram-se da vossa mãe? A vossa mãe verdadeira, não a Christine? As meninas trocaram um olhar. Grace, a mais calada, acenou levemente com a cabeça. Ela tinha um cabelo bonito como o nosso. Costumava cantar para nós. Vocês lembram-se do nome dela? Mamã, Sophie disse. Apenas mamã. E o vosso pai? O rosto de Sophie ficou sombrio. Ele era mau às vezes. Ele e a mamã costumavam discutir. Então, um dia, a mamã foi-se embora e o papá disse que ela já não nos queria. Depois, ele conheceu a Christine, que era ainda pior. Quando ele morreu, só restava a Christine, e ela não nos queria de todo. Thomas sentiu a raiva a crescer no peito, mas manteve a voz calma. Deve ter sido muito difícil. Mas agora as coisas vão ser diferentes. Amanhã, vamos falar com algumas pessoas que podem ajudar-nos a resolver tudo. Naquela noite, ele preparou o quarto de hóspedes para as meninas, deixando-as ficar na cama grande enquanto ele dormia no sofá. Antes de elas adormecerem, ele sentou-se com elas por um momento. Sophie, Grace, disse ele, quero que saibam uma coisa. Aconteça o que acontecer, vocês nunca mais ficarão sozinhas. Prometo-vos isso. Na manhã seguinte, Thomas fez algumas chamadas. Primeiro ligou para o seu advogado, depois para um investigador privado em quem confiava e, por fim, para uma defensora dos direitos das crianças. Ao meio-dia, o seu apartamento tinha se transformado num local de grande agitação. A defensora, uma mulher gentil chamada Patrícia, entrevistou as meninas com delicadeza. O advogado começou a resolver a confusão jurídica, enquanto o investigador privado, Martin Sheen, começou a investigar o passado das meninas. 3 dias depois, foi Martin quem procurou Thomas com uma pasta de papelão. A sua expressão era séria. Precisas de ver isto, disse ele. Thomas abriu a pasta. Dentro estavam as certidões de nascimento de Sophie Grace Barrett e Grace Ann Barrett. Elas nasceram a 15 de março, há 8 anos. O nome da mãe era Amanda Claire Barrett. O nome do pai era Robert James Barrett. As mãos de Thomas começaram a tremer. Barrett era o nome de solteira da minha esposa. Amanda Claire Barrett. Martin acenou lentamente com a cabeça. Eu sei, descobri mais. A sua esposa não morreu naquele acidente de carro, Thomas. Ela sobreviveu, mas ficou gravemente ferida. Quando acordou no hospital, estava com amnésia. Nenhuma identificação foi encontrada no local. Ela tinha sido ejetada do carro. Estava grávida na altura do acidente, mas ninguém sabia. Enquanto estava numa instituição pública, deu à luz gêmeos, ainda sem memória de quem era. Thomas sentiu a sala girar. Isso é impossível. Eu identifiquei o corpo dela. Identificaste o corpo de outra pessoa. A mulher que morreu naquele acidente era uma desconhecida com características semelhantes às da tua esposa. Descrição. O hospital confundiu os registros. Isso acontece com mais frequência do que se imagina, especialmente em situações de trauma. A sua esposa saiu do hospital com um homem chamado Robert Barrett,
que visitava pacientes e se tornou amigo dela. Ele disse-lhe que eles eram casados e que o nome dela era Amanda Barrett. Ela não tinha como saber que isso não era verdade. Meu Deus, sussurrou Thomas. As meninas, elas são minhas filhas. Martin colocou mais documentos sobre a mesa. A linha do tempo bate. Amanda estava grávida de 3 meses quando desapareceu. Ela teria dado à luz cerca de 6 meses após o acidente. Já providenciei o teste de DNA. Mas Thomas, olhe para elas. Olhe bem para elas. Elas têm o seu nariz e queixo e os olhos são exatamente iguais aos de Amanda. Thomas sentou-se pesadamente. 5 anos. 5 anos ele chorou a morte da sua esposa, sem saber que ela estava viva e perdida, vivendo com um estranho que se aproveitou da sua amnésia. 5 anos as suas filhas cresceram sem ele, na pobreza e abandono. O peso disso era esmagador. Onde está a Amanda agora? Perguntou ele com aspereza. A expressão de Martin ficou ainda mais sombria. Sinto muito, Thomas. Ela morreu há 2 anos. Morreu de pneumonia que não foi tratada. Robert enterrou-a num cemitério do condado. 6 meses depois, ele morreu num acidente de trabalho. E foi aí que Christine entrou em cena. Ela tinha sido namorada dele antes de Amanda. Thomas colocou a cabeça entre as mãos. Amanda tinha realmente partido agora. Ele a havia perdido 2 vezes. Mas as suas filhas, Sophie e Grace, estavam vivas. Elas estavam ali. Ele não tinha perdido tudo. 3 dias depois, os testes de DNA chegaram, confirmando o que Thomas já sabia no seu coração. Sophie e Grace eram suas filhas biológicas. O advogado entrou com um pedido de custódia de emergência, que, dadas as circunstâncias, o juiz concedeu imediatamente. Thomas Brennan era oficialmente pai. Contar as meninas foi a coisa mais difícil que ele já fez. Elas se sentaram no sofá da sala, parecendo pequenas e inseguras. Ajoelhando-se diante delas, como havia feito naquele beco, ele pegou as mãos delas. Meninas, ele começou, tenho algo importante a dizer a vocês. É algo maravilhoso, triste e complicado ao mesmo tempo. Fez uma pausa, reunindo coragem. A vossa mãe verdadeira, chamava-se Amanda Brennan. Amanda Brennan. Ela era minha esposa. Eu a amava muito. Os olhos de Sophie arregalaram-se. Mas a Christine disse que o nome da mamã era Amanda Barrett. Isso também é verdade. Barrett era o apelido dela antes de se casar comigo. Mas algo aconteceu. Algo terrível. A tua mãe sofreu um acidente de carro antes de tu nasceres. Todos pensaram que ela tinha morrido, incluindo eu. Mas ela não morreu. Ela sobreviveu, mas não conseguia lembrar-se de quem era. Um homem chamado Robert disse-lhe que eles eram casados. Ela acreditou nele porque não conseguia lembrar-se de mais nada. Ela teve 2 filhos com Robert enquanto esteve com ele, sem saber que tinha outra vida e uma filha, e que eu a procurava todos os dias. A voz de Grace estava fraca. Então Robert não era o nosso verdadeiro pai. Thomas abanou a cabeça, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não, querida. Eu sou. Eu sou o teu pai. Procurei a tua mãe durante 5 anos. Eu nunca soube que ela tinha tido-te, que tu existias. Mas agora eu sei. Eu nunca vou deixar-te ir. O rosto de Sophie se contorceu. A mamãe vai voltar? Não, querida. Ela morreu há 2 anos. Sinto muito. Muito mesmo. Mas ela te amava muito. Eu sei que sim. E eu também te amo. Sei que sou um estranho para vocês agora, mas sou o seu pai e vou mostrar todos os dias o que isso significa. Ele abraçou as duas. Após um momento de hesitação, elas agarraram-se a ele, os seus pequenos corpos a tremer com soluços. Choraram juntas por Amanda, pelos anos perdidos, pela dor e confusão, mas talvez também pela esperança de algo novo e melhor. Os meses seguintes foram um período de adaptação para todos. Thomas contratou uma ama maravilhosa chamada Sra. Rodrigues, que ajudou a facilitar a transição. Mudou-se com elas para uma casa com quintal, mais adequada para crianças do que o seu apartamento no centro da cidade. Matriculou-as numa boa escola e providenciou terapia para ajudá-las a processar o trauma. Sophie e Grace lentamente saíram de suas conchas. Sophie revelou-se aventureira e falante uma vez que se sentiu segura. Grace era mais quieta e artística, passando horas a desenhar e pintar. Thomas conheceu os gostos e desgostos delas, os seus medos e sonhos. Ele lia para elas todas as noites,
ajudava nos trabalhos de casa e participava dos eventos escolares. Lentamente, dolorosamente e maravilhosamente, tornaram-se uma família. Certa noite, cerca de 6 meses depois daquela noite no beco, Thomas sentou-se com as meninas na sua nova sala de estar. Sophie estava a mostrar-lhe um projeto escolar e Grace estava enrolada ao seu lado, a ler. Era um momento tão normal e doméstico que Thomas sentiu a garganta apertar-se de emoção. Pai, disse Sophie. Ela tinha começado a chamá-lo assim algumas semanas antes, e ainda fazia o seu coração doer todas as vezes. Sim, querida. Achas que a mamã sabe que te encontramos? Thomas puxou-a para perto. Acho que sim. E acho que ela está muito feliz por isso. Gostava que ela estivesse aqui, disse Grace suavemente. Eu também, querida. Eu também. Mas sabes que mais? Nós levamo-la conosco todos os dias. Vocês duas têm os olhos lindos dela. A Sophie tem o riso dela. A Grace tem o talento artístico dela. E vocês duas têm o coração bondoso dela. Ela faz parte de quem vocês são. Ele montou um pequeno memorial para Amanda na casa deles, exibindo fotos dela antes do acidente. Contou-lhes histórias sobre ela, como se conheceram e a vida que tiveram juntos. Queria que elas conhecessem a mulher que a mãe delas tinha sido, mesmo que elas não se lembrassem dela. À medida que as meninas cresciam, Thomas se maravilhava com o desenvolvimento de suas próprias personalidades e interesses. Sophie queria jogar futebol e participar do clube de debates. Grace preferia aulas de arte e tardes tranquilas na biblioteca. Elas eram diferentes, mas ambas eram notáveis. Thomas também fez mudanças em sua empresa. Ele criou a Fundação Amanda Brennan, dedicada a ajudar vítimas de amnésia e lesões cerebrais traumáticas. Ele financiou pesquisas para melhorar os procedimentos de identificação de pacientes com trauma. Ele também se reuniu pessoalmente com legisladores para discutir maneiras de melhorar o sistema de acolhimento familiar e reprimir pessoas como Christine, que exploravam crianças vulneráveis. Ele nunca esqueceu como se sentiu ao ficar naquele beco, vendo uma mulher tentar vender 2 meninas. Ver uma mulher tentar vender 2 meninas. Isso o assombrava. Ele sabia que se não estivesse lá e não tivesse concordado em levar as meninas, elas poderiam ter desaparecido para sempre. Quantas outras crianças não tiveram a mesma sorte? Os anos passaram, as feridas foram cicatrizando lentamente, embora nunca desaparecessem completamente. Quando Sophie e Grace completaram 16 anos, altas, bonitas e cheias de vida, Thomas levou-as ao cemitério onde Amanda estava enterrada. Ele mandou-a enterrar novamente num túmulo melhor e ergueu uma linda lápide com as palavras Amada Esposa e Mãe inscritas. Sabe, disse Sophie, colocando flores no túmulo. Eu costumava ficar com tanta raiva dela por nos ter deixado, mas agora compreendo. Ela não escolheu partir. Ela apenas se perdeu. E o pai encontrou-nos, acrescentou Grace, deslizando a mão na de Thomas. Ele encontrou-nos e trouxe-nos para casa. Thomas olhou para as suas filhas. Estas jovens milagrosas, perdidas e agora encontradas, abandonadas e agora amadas. Ele sentiu todo o peso da gratidão e do espanto. A vida tinha lhe tirado tanto, mas também lhe tinha dado tudo o que importava. Sabem o que a vossa mãe costumava dizer? Disse Thomas suavemente. O amor é a única coisa que pode sobreviver a tudo, disse ela. Tempo, distância, até mesmo a morte. Ela dizia que o amor sempre encontrava um caminho. Ele sorriu através das lágrimas. Ela estava certa. Eles estavam juntos no cemitério silencioso. Eram 3 pessoas unidas pela perda e pelo amor, pela tragédia e pelo triunfo. A história de como se encontraram era dolorosa e complicada. Mas também era bonita, porque apesar de tudo o que tentou mantê-los separados, eles estavam juntos no final. Eram uma família. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons dourados e rosados, Thomas Brennan abraçou as suas filhas, sabendo que Amanda ainda estava com eles, nos seus risos, na sua força e no amor que os rodeava. Ela nunca os tinha realmente deixado. Ela apenas tinha esperado que eles encontrassem o caminho de volta, um para o outro. Afinal, o amor era a única coisa que durava para sempre.